feche os olhos e apresente ao Senhor. A palavra de Deus diz que devemos o tempo todo colocar súplicas, pedidos, agradecimentos, invocações. O jeito que a palavra fala, você deveria estar falando com Deus dia e noite. Percebe que a palavra de Deus fala isso. Ela fala: apresentai o tempo inteiro súplicas, invocações, pedidos, necessidades, agradecimentos. Se a gente entendesse essa palavra, a gente ia ficar com a nossa mente o tempo inteiro dependendo do Senhor e falando com Ele em todas as coisas. Ele falou na palavra, com certeza, se Ele falou na sua palavra, é porque é isso que tem que fazer. E a gente passa, às vezes, um bom tempo fazendo um monte de besteira, fazendo coisa que não devia, decidindo coisa de maneira errada, escolhendo coisas de maneira errônea, e depois vamos lá, pedindo, pelo amor de Deus, para o Senhor nos ajudar, para o Senhor mudar, para o Senhor arrumar. Não é verdade? Aí não é isso que acontece? Porque a gente não tem a mente em Deus. Então, fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu quero ter a minha mente em Ti, Senhor. Eu quero estar em Ti, Senhor. Seja acordada, seja dormindo, seja em qualquer situação, seja pedindo, seja agradecendo, seja em qualquer situação da minha vida, eu quero ter a mente em Ti, porque eu sei que és o único que podemos confiar, porque não há nessa terra ninguém que nos traga resposta, direção, encaminhamento, livramento. Só o Senhor é capaz disso. Que nós aprendamos, Senhor, a estar com a nossa mente firme em Ti, que não vacilemos, que não demos brecha ao inimigo, porque quando a gente vacila, o inimigo pega aquela situação e ele começa a dominar aquela situação. E se eu tiver vigilante, se eu tiver um espírito vigilante, ele não vai me pegar. Fala isso para você mesmo. Se eu tiver vigilante, o inimigo não vai me pegar. Mas se eu tiver bobeando, se eu estiver pensando em muitas coisas, se eu estiver fazendo muitas coisas, o inimigo vai me pegar. Por quê? Porque ele é mais esperto que eu. Não se engane. Não se engane. Você não é esperto. Nem eu sou. O Espírito Santo é que é esperto. Deus é que sabe todas as coisas. E se a gente não tiver em Deus, pode ter certeza que o inimigo pega a gente. Com certeza, porque ele é inteligente, ele é esperto. Aí ele vai pegar a gente na fraqueza. Então eu preciso estar em Deus. Então entenda isso e põe a mão na sua cabeça e fala isso. Eu falo: eu quero ter a minha mente em Cristo. Eu quero ter a minha mente firme em Cristo. Que eu não vacile, que eu não titubeie, que eu não perca as forças, que eu não perca a esperança, que eu não perca as decisões claras que eu tenho que ter, que eu não me confunda. Eu preciso ter uma mente em Cristo para a minha vida seguir no caminho certo que ela tem que seguir. Eu preciso ter a minha mente em Cristo para mim tomar as decisões que eu preciso tomar dentro da minha casa. Eu preciso ter a minha mente em Cristo para mim escolher as coisas certas para mim. Eu preciso ter a minha mente em Cristo para mim orientar a minha família e as pessoas que dependem da minha orientação. Eu preciso ter a minha mente firme em Cristo. E eu quero pedir, Senhor, dá uma mente firme, Senhor. Dá-me uma mente firme em Ti, Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a nossa mente tem que estar em Cristo. Para a gente ter a mente em Cristo, eu preciso primeiro conhecer o que Cristo pensa. E eu sempre falo, você precisa conhecer a palavra de Deus, senão você não sabe o que Ele pensa. Então, ouvir o que Ele fala, né, na palavra dEle, porque Ele já deixou tudo falado, tudo está lá escrito. Não precisa se preocupar que está tudo lá. Então você precisa ter uma mente renovada com a palavra dEle, porque Ele ensina os princípios para bem viver.
Jesus, na sua palavra, ele não ensina dificuldade, carregar peso, fazer sacrifício. Não, ele ensina bem viver. Porque quando ele ensina tudo aquilo, está lá na sua palavra, ele traz a seguinte instrução: se você fizer isso, sua vida será melhor. Não será pior, será melhor. Não será mais difícil, porque muitas pessoas agem como se fosse um sacrifício cumprir a palavra de Deus. É o contrário. Quando você cumpre, você segue, é muito mais fácil viver. Você sabe o que você tem que fazer. Você entende o que você tem que fazer da vida. Você sabe o que é certo e o que é errado. O que você deve e o que você não deve fazer. Isso tudo está na palavra. Está lá na Bíblia. Só os evangelhos, os 4 evangelhos, se você ler, você já vai entender tudo isso. Vai saber, porque Jesus já falou, deixou tudo lá. O que é para fazer, o que não é para fazer, o que vai te dar paz, o que vai te dar alegria, o que vai te dar vida em plenitude e o que não vai dar. Ele já está tudo lá. Então é só você conhecer isso daqui na nossa mente. Isso tudo vai entrando na nossa mente. Então, se não leu os 4 evangelhos, leia, porque é lá que você vai aprender. Não é com mais ninguém, não é fazendo encontro, não é indo para lá e para cá, não, é com o próprio Jesus. Com a mão no coração, porque é necessário que a gente sinta a presença de Deus. Quem só sabe o que Jesus falou, muitas vezes também não consegue ter vida em plenitude, não consegue ser feliz, não consegue ter paz, porque o seu coração está apegado a outras coisas. O nosso coração, eles têm que estar com Jesus. O que é o nosso coração? Os nossos sentimentos. O que eu sinto, as coisas boas e ruins que eu sinto. Porque você não sente só coisa boa, nem eu. A gente sente coisa boa e sente coisa ruim também, né? Isso faz parte do ser humano. Só que os meus sentimentos têm que estar ali junto com Jesus, para Ele arrumar os meus sentimentos, para pôr as coisas no lugar, para consertar o que está errado, o que está torto, o que não devia ser daquele jeito, o que precisa ser mudado de gostos, de desejos, de sentimentos. Tudo aquilo que vai armazenando como sentimento também precisa estar com o Senhor, para Ele endireitar. Senão nós vamos fazendo muita besteira na vida por causa dos sentimentos. Vamos seguindo caminhos que não devíamos seguir. Vamos escolhendo coisas que não devíamos fazer. Vamos tomando decisões que não devíamos tomar. Aí depois, lá na frente, vamos ter que pedir para Deus arrumar todas as besteiras que nós fizemos. É isso que acontece. É ou não é? Pergunta para a pessoa do lado, não é isso que acontece? Porque na minha vida é assim que acontece. Quando eu não consigo entender com os meus sentimentos o que o Senhor quer, eu faço muita coisa que eu não devia fazer. E depois penso, puxa, não devia ter feito, devia ter tomado essa decisão. Então, quanto mais o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções estiverem com o Senhor Jesus, mais eu vou ter paz, mais eu vou ter segurança, mais eu vou saber qual o caminho que eu devo seguir, mais eu vou ter firmeza nas coisas que eu estou me decidindo, mais eu vou ter alegria, mais eu vou ter esperança. Com a mão no coração, você vai falar assim: Senhor, endireita os meus sentimentos, Senhor. Senhor, põe equilíbrio nos meus sentimentos, Senhor. Põe tudo no seu lugar, Senhor, como o Senhor conhece. Às vezes nem eu não conheço os meus sentimentos, Senhor. Eu faço as coisas muitas vezes obscurecida, não sei direito porque estou fazendo aquilo e faço. Eu preciso que o Senhor endireite, que o Senhor põe tudo no seu devido lugar, para eu ter paz, para eu dormir em paz, para eu viver em paz, para eu seguir a minha vida com segurança, Senhor. Eu preciso de que os meus sentimentos estejam em Ti, Senhor. Por isso, toca agora os meus sentimentos, Senhor. Traz equilíbrio emocional, Senhor. Porque existe uma confusão que eu
percebo nas pessoas como que Deus fosse o culpado das coisas ruins. Ele quer as coisas ruins, afinal Ele permitiu as coisas ruins. Então, as pessoas ficam pensando, ou ficam até falando, ou ficam ouvindo, que Deus quer que a gente sofra, que Deus quer as coisas ruins, que Deus quer o sofrimento. Mas não é verdade. Isso é um grande engano que o Satanás faz, porque quem quer ver a gente chorando é o Satanás, quem quer ver a gente sofrendo é o Satanás, quem quer ver a gente mal é o Satanás, quem quer ver as pessoas derrotadas é o Satanás. Não é o Senhor. Ele jamais falou isso. Leia os 4 evangelhos lá que você vai ver, Ele nunca falou que Ele queria isso. Não é verdade. Mas Ele deixa o homem ir seguindo seu caminho. O homem vai seguindo o caminho que ele quer. E nós já pegamos o barco andando, porque você pegou o barco da sua família, eu também. E já pegou um barco meio perdido, fora do lugar, cheio de problemas, que é as nossas famílias, né? Você reconhece isso, cheio de problema. Aí você já pega aquele monte de problema e continua levando os problemas e falando que é Deus. Não é Deus. Não é Deus que faz isso. Aliás, Ele está querendo te livrar dessas coisas. Está querendo me livrar do que eu carrego da minha família, do mal que os meus antepassados fizeram, do mal que a minha família já fez. E o Senhor quer nos livrar. Por isso que essa música fala muito bem. Ele quer nos ver felizes, livres. Fala para a pessoa do lado: o Senhor quer te ver livre. Livre. Ele quer te ver livre. Não é Ele o autor do mal. Não é Ele que faz o mal. Não é Ele. É o diabo junto com as pessoas. Porque também não podemos tirar a culpa das pessoas, né? Não seja bobo. Está cheio de gente ajudante. Eu sempre falo, é os ajudantes de Satanás. É cheio de ajudante. Ele tem bastante ajudante. Por isso que ele consegue bastante coisa. Se ninguém aceitasse o mal, ele não ganhava, né? Mas está cheio de gente. Agora não estou falando de anjo, estou falando de pessoa. Está cheio de gente, pessoa, que ajuda ele. Faz o mal, deseja o mal, constrói o mal, apronta um monte de coisa para outra. Então é o ajudante de Satanás. Ele tem bastante ajudante nessa terra. Mas o Senhor quer nos ver livre dessas mentiras todas que Satanás faz, livre das pessoas agora que ajudam o Satanás a destruir a gente. E o Senhor quer nos ver com uma vida, Ele falou aqui, ó, sorrindo. Ele quer uma vida mais leve. Cutuca o teu irmão e fala assim: você precisa ter uma vida mais leve com Jesus. Para de achar que o Senhor quer te jogar um monte de peso nas suas costas, porque não é o autor do mal. O Senhor Jesus não é o autor do mal. Então tudo isso que está... Pergunta para a pessoa: está difícil de carregar as coisas aradas aí nas suas costas? Então não é Deus. Não é Deus que está te pondo isso. Presta atenção. Quem está pondo isso é Satanás junto com os ajudantes dele, que é os humanos. É isso. Entenda, para você não ficar pondo a culpa em Deus. Deus não é o autor do mal. Deus não traz o mal para a nossa vida, não. Isso é um engano que Ele faz para a gente ficar achando que é Deus que quer que a gente fique sofrendo. E tudo isso que nos atormenta, que nos afeta de maneira negativa, que traz destruição, que traz roubo, que traz perturbação, que traz coisas ruins para dentro da nossa vida e da nossa casa, não vem de Ti. E nós queremos reconhecer isso, Senhor. Reconhecer que as doenças que nos acometem não vieram de Ti, Senhor. Que o mal que entra na nossa casa não veio de Ti, porque o Senhor disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Que o Senhor queria nos dar uma vida em plenitude. Está na Tua palavra, o Senhor prometeu para todo aquele que for Teu. É uma promessa, Senhor, que está na Tua palavra, o Senhor garantiu. E que então, Senhor, tudo isso que nos ataca, tudo aquilo que vem nos destruir, que vem trazer mal, doença, aflição, que vem trazer roubo, que vem trazer destruição, isso não procede de Ti. E nós queremos aqui reconhecer que não vem de Ti,
Por isso não aceitamos. Fala aí. Eu não aceito em nome de Jesus. Você tem que tomar essa consciência e não aceitar, porque não vem do Senhor, vem do inimigo. Quando você fica aceitando, quando você fica concordando, você fica achando que ele vai continuar. Você tem que não aceitar, porque não está na promessa. A promessa não é essa. A promessa é que teríamos vida e vida em abundância com o Senhor. Se você entregou sua vida para Jesus, você tem que pedir, reivindicar a promessa. Reivindica, pede a promessa. A promessa é que tereis vida e vida em abundância. Está na palavra. Agora, claro, se você não entregou a vida para Jesus, já não posso fazer nada. Mas se você entregou, você tem garantia da palavra. Ele garantiu na palavra. Não é eu que estou inventando. Ele disse que aquele que fosse dele teria vida e vida em abundância. Ele prometeu. Então você tem que falar isso. Você tem que pedir, reivindicar. Sabe quando você está certo? Você tem que reivindicar aquilo. Na tua palavra, Senhor, está escrito que teremos vida e vida em abundância. Eu quero isso para a minha vida. É você que tem que dizer. Quem tem que fazer a reivindicação é você. Você que tem que pedir. Não vai ficar esperando que alguém vai fazer isso para você, ou que o inimigo vai te deixar fazer. Não, é você que tem que falar. Não, o Senhor me prometeu, então eu quero. É meu de direito. Vocês estão entendendo? Você decidiu por Jesus, não decidiu? Se você decidiu e Ele fala isso na sua palavra, então você pega essa palavra e fala: Senhor, eu não estou inventando, o Senhor disse. Então eu estou tomando posse disso. Eu estou pedindo que isso aconteça. Eu estou pedindo que isso se realize. Não tem hoje em dia, principalmente, o negócio está nesse nível. Qualquer coisa vai para o advogado e vai lá no juiz, né? Para o juiz dizer se sim ou se não, né? O negócio está bem desse jeito. Mas na verdade, diante de Deus é a mesma coisa. Você tem que ir diante de Deus e reivindicar a lei. Quem fez foi Ele, não foi eu. Nem a Bíblia, quem fez a lei foi Ele. Ele ensinou tudo lá. Os 4 evangelhos estão ensinando tudo. É só você ir lá e falar: mas está escrito aqui, Senhor. Então, eu quero que essa lei se aplique a mim. Estão entendendo? Que essa lei se realize na minha vida, porque ela está escrita aqui. E eu não aceito outra coisa. Eu não aceito a mentira que Satanás joga na minha vida. Não aceito as coisas que ele põe dentro da minha casa. Não aceito. Não aceito porque não está aqui na palavra de Deus. Cutuca a pessoa do lado e fala se ela entendeu o que eu estou falando aqui. Ó. Entendeu? É assim que você tem que rezar. Você tem que rezar tomando posse do que você pensa, do que você acha, do que o padre falou, do que o fulano falou. Não. Do que está na palavra de Deus. Simples assim. Só tem que conhecer a palavra. Mas se você conhecer, você vai pegar a palavra e vai falar: Senhor, está na tua palavra. Eu quero isso, que isso daqui se cumpra, porque está na tua palavra. Não estou inventando. Tomo posse da tua palavra. Reivindico diante do juiz supremo essa palavra. Reivindico isso que está escrito aqui para minha casa, para minha vida. Não estou inventando, não estou criando nada novo. Não estou falando o que eu acho, porque a gente não acha nada, não tem que achar nada. Tem que pegar a palavra e colocar. É ela que é a direção. O Senhor já deixou a direção. É ela que é a lei. É ela que é o que deve ser. Os teus olhos precisam ser guiados pelo Senhor. Os teus olhos precisam olhar para as coisas certas que Deus quer que você olhe. Muitas vezes nós nos perdemos olhando coisas que vão nos atrapalhar. Muitas vezes nos trazem coisas para nos desviar o olhar do caminho que nós temos que ir. Que nós possamos ter os olhos certos, no rumo certo que o Senhor nos dá, para o caminho certo, para irmos dando os passos certos, no tempo certo,
no local certo, na hora certa, porque assim nós teremos êxito. Se nós dermos passos errados, se nós dermos passos porque estamos vendo de maneira errada, nós não vamos conseguir chegar lá onde que o Senhor quer que a gente chegue, no caminho de felicidade que Ele promete, no caminho de plenitude, porque estaremos às vezes andando a esmo, andando por qualquer lugar, às vezes dando voltas no mesmo lugar, rodando, e quem roda não vai para lugar nenhum, porque fica rodando, porque não estamos vendo. Pede para o Senhor libertar os teus olhos, liberta os nossos olhos, Senhor. Liberta, Senhor, de toda a confusão do que nós olhamos, que nós vamos ficando confusos, vamos fazendo decisões erradas, vamos escolhendo coisas que não nos levam a lugar nenhum. Muitas vezes vamos rodando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e nunca entendendo o que nós temos que fazer. Dá-nos essa graça, Senhor, nesta noite, Jesus. Olhos espirituais abertos, olhos espirituais que veem conforme o Teu Espírito Santo, olhos espirituais que veem as coisas além das aparências, olhos espirituais que veem a verdade das coisas, que não ficam confusos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele colocou com bastante seriedade, porque Ele quer que a gente seja sério com Ele. Eu acho que Ele até entende quando a gente faz as coisas ou toma as decisões sem seriedade, porque às vezes a gente faz isso por medo, né? Quem não, num momento difícil, não fica desesperado e até fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e fala coisas que depois não faz, por medo, toma decisões por medo, toma decisões por insegurança, mas não é o que o Senhor deseja para nós. Ele até aceita, né? E por isso que nós vamos às vezes tropeçando, por isso que às vezes nós vamos perdendo o caminho, porque nós tomamos decisão no medo, no desespero, na aflição, e aí vai dando um monte de coisa errada. E essa palavra que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele coloca uma coisa, ele começa a colocar coisas muito sérias. Quero pegar ali, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Até aí, não vou entrar na questão da riqueza não, mas ele falou, né? Também da riqueza, mas eu não vou entrar nisso. O Senhor chama muita atenção que nós, às vezes, parece que queremos fazer a vontade de Deus, mas quando chega outra coisa, nós ficamos confusos. Ficamos sem saber se eu faço A ou B, porque fico confuso. E aí eu acabo perdendo o meu caminho. Porque eu estou tentando agradar outra coisa. Isso pode ser as mais diversas, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um medo que eu tenho, mas isso vai atrapalhar. E eu quero chamar hoje a atenção, porque nós vamos agora começar o caminho pedido do Espírito Santo, e não dá mais para a gente pedir o Espírito Santo para o meu bem, mas é pedir o Espírito Santo para Ele me dirigir pelo caminho que o Senhor quer que eu vá. Porque nós já passamos dessa fase de pedir só para receber uma bênção. Isso daí já passou a fase, nós já crescemos um pouquinho. Então eu preciso entender que o Senhor quer me dar um caminho, não é uma coisa, é um caminho de vida. E aí, para a gente entrar nesse caminho, ele começa falando assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um
e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Então, nós precisamos tomar uma decisão de que eu quero fazer a vontade de Deus. E isso não é Deus que faz, quem faz sou eu. Não é Ele que fala assim, você vai fazer a minha vontade, eu vou te obrigar a fazer a minha vontade. Não. Ele deixa que a gente escolha. É você que escolhe. Você decide que você quer fazer a vontade dEle. Você tem que aprender. E para fazer a vontade dEle, depois você tem que aprender a escutar o que Ele está falando para você e a vontade dEle. Parar de fazer as coisas pela tua vontade. Mas é preciso que você primeiro dê o passo, que o passo é, não vou servir a dois senhores, eu vou ter que escolher. Quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Quero que a minha vida seja movida por Deus. Quero que as minhas coisas e todas as minhas decisões e todo o meu caminhar seja movido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, que nós vamos depois, ainda mais para frente, pedir poderosamente na nossa vida, né, num outro dia, o Espírito Santo vai respeitar a pessoa. O Espírito Santo não vai obrigar. E a última vez que eu falei, o Espírito Santo, inclusive, ele vai embora de quem não quer saber. A palavra de Deus fala isso, sabedoria. Ele fala assim, o Espírito Santo vai embora. Você não quer saber, você quer só fazer de conta, o Espírito Santo não pode fazer nada, porque você não quer. Então, tem que começar em nós essa decisão. O que eu quero? Eu quero agradar as pessoas, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar o Espírito Santo, eu quero agradar o fulano, ou eu quero agradar uma situação. O que eu quero fazer? Temos que começar a pensar. E essa palavra de hoje aqui, eu trouxe para você começar a pensar. O que você quer fazer? Não significa que você não receberá o Espírito Santo se você não quiser obedecer a Ele. Não significa. Porque você vai receber o Espírito Santo na medida que você permitir. Então, tem gente que vai receber só um pouquinho, tem gente que vai receber mais, tem gente que vai receber... Vai variar, porque é eu que dou espaço para o Espírito Santo. Quando eu deixo o Espírito Santo me levar, aceito, obedeço e cumpro o que Ele falou para mim fazer. Aí eu vou vendo que Ele vai me levando. Então, é uma coisa que não depende de Deus, depende da pessoa, de cada um. E você tem que ir pensando... Quanto você vai dar de espaço para o Espírito Santo? Você vai continuar do mesmo jeito que você veio até aqui? Também pode continuar, não tem problema não, continua. Mas você não vai além, né? Você vai ficar rodando aí em círculo. Se você continuar fazendo tudo igual, você vai continuar rodando em círculo e não vai para frente. Né? Quando você está rodando, você não vai para frente, vai ficar rodando. Começa a pensar. Que jeito você quer fazer? Passo próximo. E eu quero deixar uma mensagem, que está ali em Mateus também, capítulo 5, versículo 37, que o Senhor leva muito a sério as coisas. E Ele diz assim, Ele deu essa orientação. Dizei somente sim, se é sim. E não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Ele falou, não é eu que estou falando, está lá na Bíblia, foi Jesus que falou isso. E nós, no mundo, aprendemos diferente. Nós aprendemos assim, quantas vezes, seja bacana, seja educado, seja uma pessoa agradável. E quem é agradável, bacana e educado, não é assim, né? Você sabe disso, né? Porque vai falar assim, depende, mas não concorda muito e vai indo assim. Mas o Senhor leva muito a sério as nossas decisões e aquilo que nós nos comprometemos. Então, você tem que pensar muito bem para você não se comprometer e não dizer sim para aquilo que você não quer fazer. Ou para dizer não para aquilo que você não está concordando. Você tem que pensar muito bem. E, às vezes, você tem que ficar quieto.
E às vezes você tem que não decidir. Porque a tua decisão não vai estar correta, não vai estar clara, vai estar confusa. Não vai ser sim ou não. Porque o Senhor exige, Ele fala sim, se é sim. Não, se é não. E aí você vai mais ou menos, e lá em Tiago fala assim, se você ficar com um pé em cada barco, você vai afundar, né? Uma hora você vai afundar. E é isso que a gente tem que dizer da fé, da nossa decisão de fé. Eu tenho que tomar uma decisão de fé, que isto eu não vou concordar, isso para mim é não, e eu não vou participar. Isso para mim é sim, eu vou participar e vou concordar se é isso que eu quero. Porque isso é lei de Deus e Ele vai cumprir essa lei. Você veja que Ele não está falando assim, sim, se é uma coisa certa e não se é uma coisa errada, viu que Ele não fala isso. Ele não fala sim, se é uma coisa certa e não para uma coisa errada. Não, Ele fala você sim, sim, não, não. Você tem que concordar ou não concordar. Você tem que ter firmeza naquilo que você decide, que você fala, que você concorda, que você participa. Percebeu como a lei de Deus é séria? Ele que está falando isso para nós. E eu quero deixar muito claro isso para cada um de nós. Você tem que pensar nas tuas decisões, nas tuas escolhas, no que você participa, no que você se decide. E aí o Senhor vai olhar e vai falar assim, bom, esse daí é sim, sim, não, não. Então, vou poder confiar nele. Sabe por quê? Como é que Jesus vai confiar em quem fica titubeando? Quem fica hora de um jeito, hora do outro? O Senhor não vai poder ver nada nessa pessoa, porque ela não é firme. Sim, sim, não, não, é uma pessoa firme. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Então eu quero que, para essa meditação de hoje da palavra, a gente, para nos prepararmos para o Espírito Santo, você pense nessas duas coisas. Quem eu quero honrar? Quem eu quero servir? Quem eu quero seguir? Será que é só Jesus Cristo? O que será que é? E depois, quais as minhas decisões para isso? Sim, eu cumpro o meu sim, e não, eu cumpro o não. Ou eu fico com um pé lá e um pé cá, indeciso, ou conforme a situação eu concordo, conforme eu não concordo. E o Senhor não aceita isso. O Senhor quer pessoas que não são vacilantes. Ele quer pessoas que são verdadeiras. Então, essa é a palavra que Deus trazia para mim, para essa reunião de hoje, que nós precisamos nos preparar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vai olhar, aliás, Ele sabe quem é sim, quem é não, quem fica titubeando, quem está com um pé aqui, um pé ali, quem está indeciso. Tudo bem, você continua, receba o Espírito Santo, mas saiba que as promessas não se cumprirão totalmente na sua vida se você titubear. Se você for uma pessoa inconstante, né? Em Tiago lá fala, a palavra de Tiago fala que o inconstante não espere alcançar alguma coisa do Senhor, porque ele não alcançará. Então é necessário constância, firmeza naquilo que você acredita. Aí você vai falar assim, mas então eu não posso mudar de opinião? Pode. Aliás, a gente muda muito de opinião. Quantas vezes eu já mudei de opinião? Quantas vezes eu achava uma coisa, depois eu falei, não, não é isso, não, é outra coisa. Quantas coisas eu acreditei e depois eu desacreditei, porque eu vi que não era. Não significa que você não vai mudar, nunca. Ao contrário, o Espírito Santo começa a te ensinar e fala, não, não é bem assim, é diferente, aí você muda. Então não é que você nunca vai mudar, mas você vai estar firme nas coisas que você pensa. Você não vai estar mudando de pensamento por causa de alguém. Você não vai estar mudando do pensamento por causa de alguma coisa, mas só do Senhor Jesus, só do Espírito Santo. É isso que Ele está esperando de nós todos,
Que nós sejamos aquelas pessoas que pode mudar, porque muitas vezes nós pensamos coisas erradas. Mas vai mudar e depois o Espírito Santo vai nos ensinar e aí a gente vai falar, não é bem assim. Estou convencido que não é isso. E aí você muda, mas pelo Espírito Santo. Não pelo homem, não pelas coisas, não pelas situações da vida, mas pelo Espírito Santo. Então eu quero trazer nessa meditação aqui da palavra, quanto é sério ser conduzido pelo Espírito Santo. Fala para a pessoa aí do lado. É muito sério você ser conduzido pelo Espírito Santo. Por que você acha que o nome de Jesus fica envergonhado em muitas situações? Porque as pessoas não levam a sério quanto é você ser conduzido pelo Espírito Santo. E eu quero convidar você que não seja mais assim. Que você deixe se conduzir pelo Espírito Santo. Sim, sim, não, não. Se vai mudar amanhã, pode ser que mude uma situação, porque o Espírito Santo vai te ensinar, mas você vai ter coragem de mudar, você vai ter firmeza para mudar, e a sua vida vai se dirigindo para frente, até onde o Senhor quiser te levar, até onde o Espírito Santo quiser te levar. Você não vai ficar andando em círculos, você vai para frente, porque você quer agradar o Senhor Jesus, você quer cumprir aquilo que Ele ensinou e aquilo que Ele trouxe para você. Amém?